por muito tempo, e por volta de 2018, início de 2019, eu resolvi, então, publicar, né? E foi, assim, uma publicação independente, né? Eu não fui pelo método tradicional, como se diz, né? Através dessas grandes editoras, embora eu tenha tentado também, né? Mas como o mercado hoje tem muitas possibilidades de você lançar o livro por conta própria, né? Então foi através desse caminho que eu fui. Então são 2 livros infanto-juvenis e vieram para o mundo através de uma FLICEP, né? Em setembro do ano passado. Então sou muito grato a tudo isso, a todos que me deram esse apoio, né? A editora é a Editora Grama, tá bom? Então acho que se encaixa aí, minha resposta se encaixa mais ou menos aí na sua questão, tá ok? Muito legal, isso é muito bom. A gente às vezes fica guardando o que a gente produz em vez de mostrar para o mundo. Muitas vezes, por exemplo, comigo, eu nunca mostrei nada porque eu tinha vergonha. Não vergonha do que eu escrevia, mas vergonha de me colocar ali. Oi, gente, eu sou escritora, tudo bem? E as pessoas olharem para você e falarem, não é. Assim, foi um processo de transição muito legal. E eu estou aqui, na verdade, para encorajar adolescentes e adultos a publicarem seus livros. É isso que Edivaldo, seu nome, né? Está aqui, Edivaldo Oliveira. O Edivaldo estava falando, sim, de que ele lançou de forma independente, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas o que eu quero começar deixando de recado para vocês é que ser escritor não é um sonho impossível, nem um sonho tão difícil assim. Na verdade, hoje em dia, ser um escritor está cada vez mais fácil e isso é uma delícia. Até um tempo atrás, a gente tinha essa visão, até o Edivaldo estava comentando sobre isso, que ele também tinha essa visão de que para publicar você precisa de uma editora, de um agente literário. Aí você sonha com quem? Com a Record, com a Companhia das Letras e com a Globo. E aí você, opa, calma aí, isso eu não sei se eu ainda tenho cacife para fazer. Mas eu tenho um livro aqui, eu tenho um livro legal, meu melhor amigo leu e gostou. Então, sim, vamos pensar como você pode botar esse livro no mundo, fazer com que pessoas conheçam o que você produz. Então, esquece um pouco essa questão da editora, esquece um pouco o agente, porque ainda, hoje em dia, a gente pensa em livro e a gente sente, né? A gente quer o palpável, a gente quer o concreto, mas a gente também tem os livros digitais, no Kindle, por exemplo, ou com o Kobo da Livraria Cultura. Então, a minha ideia é ajudar vocês a pensarem na possibilidade de publicar um livro. E é muito bom, porque com essa facilidade que a gente vê, a gente também tem uma democratização tanto da literatura em si, quanto das formas de publicação. Isso é brilhante porque você pega pessoas heterogêneas, com visões diferentes, com conteúdos importantes, e você, pum, bota no mundo. Fácil, sozinho, se você quiser. Não indico sozinho, mas a gente chega lá. Mas vamos começar assim, só dando uma contextualização das formas de publicação, né? Quando você vai na livraria e compra um livro, é um livro que é publicado por uma editora. O autor entra em contato com a editora ou através de um agente literário, vão lá, compram o direito do livro, trabalham em cima do material, imprimem e publicam. Só que dentro do contexto de publicação por editora, a gente tem 2 possibilidades. A publicação tradicional, que é quando a editora arca com todos os custos, ela simplesmente te paga e você produziu o conteúdo intelectual e ela produz o conteúdo físico da história. E aí, na publicação tradicional, a editora arca com tudo. Mas também existe a publicação por editora com coparticipação do autor, que é quando o autor paga um valor X para a editora, e aí depende da editora, e a editora faz o processo de publicação. E mesmo assim o autor também recebe direitos autorais e recebe exemplares do livro.
nessa questão da coparticipação, a gente tem a presença de editoras pequenas e médias, que geralmente não distribuem os livros em livrarias, mas sim nas plataformas, por exemplo, no Submarino, na Americanas.com, você pode comprar, o livro pode ser comprado por lá. E aí, essas editoras de pequeno a médio porte, quando elas cobram do autor, é para arcar os custos da publicação. E a gente vai falar também sobre esse processo dos custos. Mas se você não quer editora, ou se você não conseguiu uma editora, você tem um livro e você quer publicar, gente, é possível. É possível porque hoje a gente tem plataformas de autopublicação que são ótimas. Tá? Vamos começar falando um pouquinho do Wattpad, que eu acho que é uma coisa que a maioria dos adolescentes conhece. O Wattpad, Lovebook, que são plataformas gratuitas, tanto para você postar o seu conteúdo, quanto para você ler o que os outros postam. Então, você vai lá e você tem livros e fanfics e histórias de romance, histórias de terror, de fantasia, tudo publicado de forma, não necessariamente publicado, né? Tudo postado de forma gratuita e consumida também de forma gratuita. Só que se você quer ganhar dinheiro com os seus livros, o que eu acho justíssimo, você também pode ir para a Amazon. A Amazon tem uma plataforma de leitura que é o Kindle, que você pode ter o tabletzinho ou apenas baixar o aplicativo, e lá você tem disponível mais de 10 milhões de títulos que você pode ler de forma virtual. É muito interessante. Eu não sei se se todo mundo já conhece, mas ter um Kindle, de novo, o tablet ou o aplicativo que você baixa no computador, no celular, enfim, é uma forma muito fácil de você ter acesso a livros diversos. Fora que também o valor do e-book é mais baixo. Eu comecei a ler e-book porque eu estava ficando pobre. Eu sou o tipo de pessoa que leio muito, 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 muito. E eu comprava 20 livros por mês. Eu falei, gente, agora acabou, né? Eu tive uma filha, eu não tenho como gastar 20 livros. Bota aí, 30, 40 reais por livro, é um absurdo. Então, eu comecei a consumir o e-book. E a Amazon disponibiliza muitos e-books com uma variedade incrível de temas. Você tem de autoajuda, romance, terror, fantasia. Você consegue qualquer coisa ali dentro. E hoje o mercado para o e-book está crescendo absurdamente. A maioria das pessoas estão, principalmente agora, né? Todo mundo em casa, não consegue ir à livraria comprar. Às vezes tem gente que fica com medo de pedir e o produto não chegar a tempo. Correios em greve, todos esses problemas, então as pessoas estão consumindo cada vez mais livros digitais. E a gente tem uma plataforma enorme, que é a Amazon, com mais de 10 milhões de títulos em todas as línguas que você quiser. É muito, muito legal. E aí, voltando um pouquinho para essa questão da democratização, a Amazon chega justamente para promover essa questão. Porque a gente pensa, você pensa, eu escrevi um livro assim, mas eu tenho vergonha de publicar. Na Amazon ninguém sabe quem você é, porque você pode inclusive usar um pseudônimo e ninguém tem acesso a quem você é de verdade. Então é bem interessante. E melhor ainda que a gente está vendo uma ampliação, a gente está presenciando, isso é muito legal, de conteúdos, de livros com conteúdo LGBT, produzido por LGBTs, produzido por pessoas trans, produzido por mulheres, por negros, índios, e é muito, muito, muito bom você começar a notar a literatura brasileira como uma riqueza. A gente fala do povo brasileiro, como o povo brasileiro é rico, como a nossa cultura é rica, isso está sendo refletido na nossa literatura. E vale muito a pena conferir um pouco mais dos livros digitais. No início, a transição é um pouco complexa,
que você sente falta do papel, mas depois você consegue muito bem se adaptar. É bem interessante. Eu só comecei a ler e-book quando eu comecei a ficar pobre, a minha filha nasceu, né? Aí eu também precisava ler no escuro, e o livro você tem que ficar com a luz acesa, e a criança está dormindo, e o que você faz da vida? Pronto, o e-book soluciona os problemas. Até aqui, assim, alguém aí é fã de e-book? Alguém aí usa a plataforma do Kindle? Olha, eu... Bom, assim, peraí. Assim, Mariana. Isso, desculpa, Mariana. Eu até que uso algumas vezes, só que, tipo, meio que... Não é, tipo, toda vez. Eu usei isso, acho que uma vez só. Mas pode Porque ler. Tem eu não muito tava livro encontrando, infantil que também. assim, eu adoro Diário de um Banana. Eu não tava encontrando o meu livro porque a minha irmã, ela fala assim, Dudu, eu quero ler Diário de um Banana. Eu não deixo. Então, eu fui assistir televisão, né? Ela entrou no meu quarto sem eu ver e pegou meu livro e sumiu com ele. Então eu procurei no e-book Diário de um Banana e li só uma vez mesmo, porque minha irmã tinha roubado meu livro de bem, enfim, né? Que irmã, mas também tem que compartilhar o livro com ela, Eduardo. A gente não segura livro, não. Livro a gente tem que emprestar, só pede de volta, mas empresta o livro sim, Eduardo. Mas que bom que você começou a ler e-book. E você, e há mais alguém aqui? É leitor de e-books? Sim. E-books não, mas eu e minhas amigas, a gente lê bastante fanfic, porque são inspirados em personagens de coisas que a gente gosta, então é legal, é um tempo para se passar bastante legal. E essas fanfics você lê no Wattpad? Eu leio pelos dois, né? Antes eu lia bastante pelo Wattpad, só que o Spirit tem mais, como que eu posso dizer, mais fanfic das coisas que eu gosto, dos personagens que eu prefiro. Então acaba optando pelo Spirit ao invés do Wattpad. Legal. Eu leio pelo Wattpad também. Acho que eu já li um monte. Muito bom. Mas o Wattpad pode falar. Eu também leio muito pelo Wattpad, porém eu prefiro Spirit Fanfic, que não é muita diferença. Mas eu também leio pelo e-book, mas eu prefiro ter o livro em minhas mãos, sabe? Do que ler pela internet. É tão gostoso ter o livro na mão, né, gente? O livro tem um cheirinho tão especial. Cheirinho de livro novo, ai. Eu criei um hábito, eu tenho o Kindle baixado no meu celular e ele disponibiliza pílulas dos livros, né? Então eu adoro, antes de comprar o livro, eu baixo a prévia que o Kindle oferece para ver se eu vou querer comprar ou não o livro físico. Mas aí eu leio a prévia de vários livros, adoro. Ele dá a possibilidade de você baixar uma amostra, né? É muito bom isso. Você pega ali, se não me engano, é 5% do livro que eles disponibilizam, e aí você lê os primeiros 5% e decide se quer continuar na leitura ou não. Isso também é muito legal. Mas, para o escritor que está começando, ou para o escritor que não conseguiu uma editora, ou simplesmente que não quer ir para uma editora, a publicação pela Amazon é muito viável e muito, muito, muito simples, fácil. Você publica um livro em 5 minutos. Você cria uma conta na Amazon, uma conta de autor, você coloca seus dados bancários, porque sim, você vai receber. Menores de idade também podem fazer isso com consentimento parental, os pais autorizam e menores de idade conseguem publicar livros, e é uma forma de você não só sair do armário literário, mas de você realizar, às vezes, um sonho. Eu sempre que me perguntavam quando eu era criança, o que você quer fazer quando crescer? A minha resposta era a mesma, eu quero viver de livro. Na época, eu queria viver de livro da forma que fosse, sendo como leitora, como editora, como qualquer coisa. E poder hoje dizer para vocês que eu tenho 20 títulos publicados, assim, para mim é uma conquista muito grande. E eu acho que todo mundo que quiser publicar um livro pode e deve tentar. E eu estou falando com um público não só adulto,
Mas eu estou falando com um público adolescente. Você aí, do ensino médio, 16, 17 anos, tem várias histórias na cabeça, escreveu, mostrou para a melhor amiga e gostou. Por que não tentar uma publicação? A gente tem uma desvalorização muito grande da literatura nacional. Isso é muito triste. E principalmente da literatura nacional de entretenimento, que é simplesmente o livro que você lê num sábado à tarde para dar uma risada ou para sentir medo, porque é um livro de terror. E essa literatura é muito desvalorizada. É por isso que eu estou aqui falando com vocês, justamente para publiquem as suas histórias. Cada vez mais que a gente botar no mundo o conteúdo que surge aqui dentro, a gente vai conseguir romper um pouco com esse preconceito da literatura de entretenimento, da literatura independente, da literatura brasileira. Eu vejo muitas pessoas em grupos de Facebook falando: eu quero ler um livro nesse sentido, mas não serve nacional, hein? Como se o produto nacional fosse ruim. A gente ainda tem muito pensamento de que o livro estrangeiro é melhor do que o livro nacional. Então, eu estou aqui não só para falar para vocês, publiquem seus livros, mas consumam livros nacionais, consumam livros independentes, porque vocês vão se surpreender com a qualidade de muitos dos que aparecem por aí. É incrível. Eu estou aqui com meus papeizinhos, tá, gente? Porque eu tenho uma pergunta. Por favor. Então, eu sempre gostei muito de escrever redações de histórias fictícias e tal. Só que eu fui lá, vou criar uma fanfic. Eu já tentei 2 vezes criar uma fanfic. Só que eu fazia o primeiro capítulo, gostava dele, mas depois eu totalmente me perdia. Eu não sabia como chegar ao lugar que eu queria, sabe? Como desenvolver aquela história do jeito que eu gosto, entendeu? Eu tenho muita dificuldade com isso, mas já tentei várias vezes, só que não deu muito certo. Olha, eu vou falar e vou chegar no seu ponto, tá? Vou te ajudar com isso daí. Para a gente publicar um livro, ele precisa passar por várias etapas. Foi a Vitória que perguntou, né? Vitória, eu vou responder eu vou te dar a dica. Chego lá. Quando você quer publicar um livro, primeiro você está escrevendo, você precisa do que a gente chama de leitor beta. O leitor beta, ou um leitor crítico, ou um leitor sensível, é aquele que vai ler o seu conteúdo e vai falar: gostei, não gostei, esse ponto aqui está problemático, olha, essa frase sua aqui ficou tão preconceituosa, porque às vezes a gente escreve alguma coisa e a gente tem que pensar no público que vai receber o livro. Então, o leitor beta o primeiro leitor, é aquele que vai olhar para o seu livro pela primeira vez e vai te dizer o que está bom ou o que está ruim. Vitória, talvez você precise de um leitor beta para te acompanhar e te cobrar capítulos direto. Amiga, você já fez o próximo capítulo da história? Isso é uma excelente motivação. Depois também, o livro, quando ele está pronto, precisa passar por um processo de revisão ortográfica e copydesk, se possível. O copydesk, ele vai transformar o seu livro, a sua escrita, em algo fluido. Porque eu fiz faculdade de História, gente. Então, eu aprendi na faculdade de História a escrever parágrafos de 18 linhas sem nenhum ponto final. Tudo cheio de aposto, né? Isso, na literatura, num livro de literatura, sim, é muito complicado. Então, o copydesk, ele vai fazer o quê? Ele vai transformar o seu livro em algo fácil para o leitor ler. Vai inverter a ordem das frases, vai cortar palavras repetidas. Isso é muito importante, trabalhar o texto. Depois, vai passar pela revisão, que é o corrigir os errinhos, corrigir um erro de ortografia, de digitação, né? Uma frase que não teve conclusão, e é isso que o revisor faz. Depois a gente parte para a parte gráfica. E na parte gráfica do livro, a gente tem a diagramação, que é o que transforma um arquivo de Word num assim, ou num e-book. Como o livro vai ser lido, vai estar todo certinho, quadradinho, centralizado na página, com espaçamento, com recuo.
o diagramador faz isso, ele organiza o texto. E também tem o capista, que é muito importante, porque a gente vende pela capa e pelo título. A divina trindade do livro é capa, título e sinopse. É aí que o leitor vai conhecer e vai decidir se vai ou não pegar o seu livro para ler. É a partir da capa. Se a capa chama atenção, ele olha o título. Se o título chama atenção, ele lê a sinopse. E aí você cativa o seu leitor. Então você realmente precisa ter essa divina trindade na cabeça e fazer algo apelativo, ou seja, que tenha apelo ao público-alvo. É muito, isso é a parte gráfica, é o ponto mais importante da publicação, não do livro, porque a história fala mais alto, mas você precisa fazer com que as pessoas conheçam a sua história. E como você faz isso? Com uma capa bonita, com um título instigante, com uma sinopse que deixa o leitor curioso. Mas agora, voltando um pouquinho para a questão da Vitória, que eu falei que eu ia responder. Vitória, quando a gente escreve um livro, existem várias técnicas de escrita que a gente pode usar, tá? Para você, talvez o interessante seja fazer um roteiro do livro. Você não precisa fazer um roteiro de capítulo a capítulo, tudo que você vai colocar no livro. Às vezes você só precisa fazer uma determinação dos pontos principais da história. A Lívia, o nome da personagem vai ser Lívia, ela vai para a escola, depois ela conhece uns amigos novos, depois ela passa pelo problema tal, depois você pontua quais são os pontos principais da história e depois você pega cada ponto e destrincha ele também. Quando a gente faz um roteiro, a produção do livro fica muito mais fácil. Eu falo que eu estou escrevendo um livro agora, e um livro adolescente, inclusive, e eu fiz um roteiro de pontos principais que tiveram 12 páginas. O roteiro, 12 páginas de roteiro, só dos pontos principais, sem falar dos capítulos. Então, assim, você não se perde. Você sabe o que você quer fazer com a história. Geralmente é interessante você pensar aonde o personagem vai chegar. Você pensa no final da história, você não pensa só no começo. Um escritor tem que saber como o livro acaba, porque aí você pensa em como chegar lá. E é essa organização do texto, essa roteirização do texto, que faz com que um escritor produza com muito mais rapidez, porque se todo dia você tiver que parar para pensar, e agora, você acaba se desmotivando. A organização do escritor, por incrível que pareça, eu posso estar com a mesa toda bagunçada, mas a organização do livro está aqui dentro, está no papel. Então vai ser muito mais fácil para você terminar o seu livro. Sim, é muito fácil começar um livro. O primeiro capítulo todo mundo escreve, e é ótimo. Mas e o capítulo 20, que é aquele meio? O editor diz que o livro não pode ter barriga, o que eu acho muito gordofóbico da parte desses editores. O livro tem que ter uma fluidez, ele tem que ter uma continuidade, ele tem que ter picos e pontos de virada o tempo todo. As pessoas falam, o livro tem que ter um plot twist. Não, gente, mentira, o livro tem que ter 8 plot twists para ser muito bom. Ele tem que ter plot twist em cada capítulo, você tem que terminar cada capítulo falando assim, meu Deus, e agora o que eu faço? E é justamente nisso que o roteiro vai te ajudar. Produza um roteiro do seu livro, fica um mês pensando no roteiro. E aí depois você começa a escrever. Eu falo que eu namoro a história, né? A gente não pode se casar, não estamos mais assistindo a Branca de Neve que casa com o príncipe imediatamente. A gente precisa passar por um período de namoro com a nossa história, a gente precisa flertar, a gente precisa dar uma piscadinha para ela. Oi, meu amor, como você está hoje? Não, oi, sumida. Aí você vai lá no Oi Sumida, vê, sente, conhece os personagens, fica namorando, imagina algumas cenas. E aí sim, quando você já está totalmente conquistado, seduzido pela história, você começa a escrever. E aí você pode ter certeza que o livro chega no final. Vitória, tá bom assim? Te ajudei alguma coisa? Sim, ajudou. Muito obrigada. Eu tenho uma pergunta, Mariana. À vontade. Posso fazer?
Claro. Você falou da Divina Trindade? Trindade. Isso. Essa Divina Trindade é só para o livro de papel ou também funciona? É para o livro. Tem capa também, tem tudo, É para o sumário. livro. Entendi. É para o livro. Se você Obrigada. entrar na Amazon, você vê 1 milhão de capas, cada uma mais chamativa que a outra, cada sinopse mais chamativa que a outra, cada título mais uau. Eu vou fazer aqui um jabá do meu livro, tá, gente? Olha aqui, A Imperatriz. Foi o meu lançamento adolescente recente. Olha, você tem uma capa no e-book. Tá aqui, toda linda, bonita. E depois você vai passando e o livro está todo organizadinho. Tem o sumário, ó, a sinopse. Ele está todo bonitinho, feitinho. E isso chama muita atenção do leitor também, quando um livro está organizado, quando o livro está todo... Porque imagina se você pega um livro assim e começa aqui, outro começa aqui, o capítulo não começa na página da direita e você fica como? Nossa, que produto feio. O mesmo vale para o e-book. Então, assim, na Amazon, que ainda é mais competitiva do que nas livrarias hoje em dia, sim, você precisa ter uma capa espetacular, um título brilhante que faça o leitor fazer, opa, nossa, o que será que se trata? Botar uma frase, sabe aquela frase de impacto na capa? Também ajuda demais, também ajuda muito. Mais alguma pergunta, gente? Eu de novo. Esse aqui que você tem? Isso, é esse aí. Meu parecido. É parecido. É parecido? Meu pai tem. É do meu pai. Ó, que legal. É muito legal. E você já leu algum livro no e-book, no Kindle dele? Não, ele que usa mais. Ele usa à noite. Eu botei a minha filha para ler Reinações de Narizinho. Ela estava lendo no Kindle. Muito legal. Tem muito livro infantil também. Ele grava uns livros aqui, aí é livros de Deus. Isso aí. Tem muito, muito livro bom no Kindle. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta sobre pesquisa, por exemplo. Quando o seu livro vai se basear numa era vitoriana, essas coisas assim, tu tem que fazer uma pesquisa muito profunda ou você pode também inventar algumas coisas, não ser totalmente fiel à realidade daquela época? Bom, depende do que você está escrevendo. A gente tem... Você está falando de época. A gente tem tanto os romances históricos quanto os romances de época. Romance histórico deve ser fiel ao que está acontecendo. O que aconteceu naquele momento, na verdade. Você tem que situar e trazer o período histórico para aquela situação. Já o romance de época, muitas vezes as pessoas não contextualizam. Às vezes não coloca nenhum ano que a história está acontecendo. Pode ser um romance ou uma aventura, e você inventa um universo fazendo uso de situações ou características da época. Aí, literatura é livre. Você pode escrever como você quiser. Se você quer fazer um romance histórico, sim, você precisa fazer muita pesquisa. Na verdade, qualquer livro precisa de muita pesquisa. Eu, por exemplo, escrevi um livro que se passa em São Paulo, e eu sou carioca. Fui lá eu pesquisar lugares, gírias, comidas, bebidas, comportamentos, carros que as pessoas... Quais são os carros mais comuns que tem nessa... Tudo a gente pode pesquisar. E eu acho que quanto mais pesquisa você faz, mais rico o livro fica. Isso é muito importante. Mariana, posso fazer uma pergunta? Claro. Então tá, é a questão do livro em língua estrangeira. Sim. No caso, por exemplo, no Kindle, né, da Amazon, existe essa possibilidade também? Bom, a tradução é por sua conta, né? Você traduz o livro e você disponibiliza. Na verdade, quando você disponibiliza o livro na plataforma, ele
está no mundo inteiro. Naquela língua, ele está no mundo inteiro. Eu tenho leitores do Japão, realmente. Todo mês, no meu relatório de vendas, eu vejo que tem lá livros comprados no Japão, livros comprados nos Estados Unidos, na Europa. Por incrível que pareça, o meu público do Japão é grande, gente. Eu nunca imaginei isso, mas Mas recebo... os seus livros estão em língua portuguesa? Em português. Se você quiser fazer a tradução do seu livro e publicar na Amazon da mesma forma, as pessoas, tanto no Brasil quanto em qualquer outro país do mundo, vão ter acesso ao seu conteúdo. Mas é muito importante dizer que, principalmente quando você traduz para o inglês e você quer competir não é uma competição num sentido, né, negativo, mas que você quer botar o seu livro no mercado internacional, você acaba encontrando muito mais dificuldade do que para você publicar no Brasil. Porque, ok, escrevi meu livro, saí do armário, consegui, escrevi, meu livro está lindo, passou por um processo de revisão impecável, a diagramação está um luxo, a capa, então, é glitter puro. E agora? Postei na Amazon, caraca, tá lá. Recebi R$12 de royalties. Como é que você faz para o seu livro ser lido? Como é que você chega ao seu público? E aí é que está. A maior dificuldade, Edivaldo, é você justamente fazer com que o seu livro, lindo, maravilhoso, diagramado, revisado, tchutchuco, chegue na mão dos leitores americanos, ingleses ou de qualquer outro país. Como você faz isso? Aqui, conquistar um público local, um público nacional, é difícil? Muito difícil, mas é possível. Hoje em dia, temos muitos booktubers, Instagrams literários, blog de literatura, Facebook com 1 milhão de páginas sobre livros, 1 milhão de páginas para você divulgar o seu livro, comunidades de escritores, tudo que você consegue entrar, tudo que você consegue fazer parte. E aí, ok. Você vai começar ganhando R$12 por livro? Vai. Mas chega um momento que você vai cativando o seu público leitor e aí você consegue se sustentar vivendo de livros, que sempre foi o meu sonho. Vale a pena traduzir o livro? Uma tradução de um livro não vai sair barata. Então, você tem que botar ali, pesar o custo-benefício. Eu conheço muitas autoras super famosas no Brasil, super famosas na Amazon, que traduziram e foi um fiasco lá fora. O livro está lá até hoje, ela não faz $1 por mês com um livro. Vale a pena? Não sei. Talvez se você tivesse contato com uma editora estrangeira, sim, valeria a pena. Agora, de forma independente, para brigar no mercado internacional e botar o livro, fazer com que ele seja lido, muito mais complicado. Então, e você tem experiência com seus livros em Portugal? Não, quer dizer, eu tenho muito leitor português, na verdade, né? Mas eu não fiz a adaptação do livro para o português de Portugal. Assim, mas, no caso, eu falei Portugal, mas eu poderia estar dizendo também Moçambique, Angola, no caso, países de língua portuguesa. Sim, eu tenho muito leitor de Angola, que me adiciona direto no Facebook, no Instagram, assim, e gosta do conteúdo, só que eu não fiz adaptação para a língua portuguesa local, né, de lá. Então, o meu livro é em português do Brasil mesmo, e não pretendo traduzir eles tão cedo, eu confesso, porque o processo de tradução é realmente muito custoso. Mas aí a gente entra na questão principal, na grande desmotivação, que eu não vou te desmotivar, na verdade, eu vou te ajudar, que é, ok, livro pronto, como é que eu chego no leitor? Como é que eu faço isso? Procure blogs, procure Instagram literário. Alguém aqui segue Instagram literário? É uma pergunta, por favor, quem puder responder, eu agradeço. Alguém segue Instagram literário? Sim? Pouquíssimas pessoas. Seguir um Instagram literário é muito legal, porque eles fazem resenhas e te indicam livros o tempo todo. Fazem sorteios, enquetes,
debate sobre livro. Então, você seguir Instagram literário é uma excelente forma de você descobrir qual é o produto mais novo do mercado, inclusive dos autores independentes. Então, você faz uma parceria com um blog, você faz o quê? Você envia o seu livro, ele lê e resenha. E fala, gente, olha só, li esse livro aqui. Achei isso, isso e isso. E aí, pronto, começa o processo de divulgação do seu livro. Não basta só divulgar, você tem que engajar o leitor, você tem que trazer o leitor para perto de você e você tem que fazer com que ele queira ficar e ler os seus outros livros. Então, é um trabalho muito mais de redes sociais do que só sentar e escrever. Ontem eu passei o dia inteiro produzindo conteúdo como se fosse a blogueirinha para tentar manter os meus 4.500 seguidores do Instagram. Gente, é louco, é difícil, mas vale a pena. Porque a publicação hoje em dia é fácil, é democrática, entre aspas, todo mundo que tem acesso à internet, por isso que é, entre aspas, o democrático, consegue publicar o seu livro. Então, vale a pena. Só que depois é um trabalho árduo. Ser escritor não é ficar em casa assim, sabe, glamouroso, escrevendo, todo bonito lá. Não, ser escritor é complicadíssimo. Mas você vive de livros e para mim isso é tudo de bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Dá uma dica de um Instagram literário. Eu sigo alguns escritores, mas eu não sei o que é um Instagram literário. São Instagrams que justamente produzem conteúdos de literatura. Vão ler um livro, vão resenhar, vão dar as primeiras impressões, o que ele achou até o capítulo 10, por exemplo, vai falar vai te dar 5 motivos para ler um livro, vai dizer o que é legal, o que não é legal naquela história. Então, é como você ler uma sinopse mais trabalhada e ver se você realmente quer consumir aquele conteúdo. Existe um Instagram literário, um canal no YouTube também, que é o All About That Book, que é de uma moça chamada Maíra, e ela fez o mês da literatura indígena. Só postou fez um mês no YouTube só sobre livros indígenas, produzido por indígenas, com conteúdo sobre os indígenas, ficção também, não é só um livro de debate sobre o processo dos índios durante a ditadura militar. Não, é literatura, é literatura às vezes de entretenimento produzido por indígenas com temáticas indígenas. Isso é muito, muito legal. Eu posso depois mandar para vocês, e quem quiser passar lá no meu Instagram me ajudar a ter mais de 4.500 seguidores, eu deixo sempre indicação de Instagram literário. Tem o All About That Book, tem o Koala Leitora. Koala Leitora é maravilhoso, é uma baiana engraçadíssima que dá dica dos livros e ela fica apaixonada. E ela, meu Deus, eu vou morrer se eu não tiver esse personagem vivo do meu lado. Tem também o Instagram, que é o Ativismo Literário. É pequenininho, mas valoriza a literatura feminina demais. Também temos... Meu Deus, apareceu um bebê lindo. Também temos alguns outros... Também temos alguns outros, tipo a Avidez Literária, que mostra para vocês muitos livros internacionais. Companhia da Leitura, tem muito... Eu arrisco a dizer que são mais de 2, 3 mil Instagrams literários brasileiros, fácil. É muito bom consumir o que eles produzem, porque aí você vai... Vou lá te seguir para poder ter essas eu sempre deixo dica de Instagram literário, e eu acho muito importante. Também a gente precisa deixar dica de autores nacionais que produzem conteúdo legal, né? E aí eu vou indicar aqui, alguém já aqui conhece a Tati Machado? Tati Machado é ótima, ela escreve livros com conteúdo jovem,
mas trabalhando as questões LGBT, ela tem um homem, ela tem um marido que é um homem trans, então ela trabalha muito essa questão nos livros dela. E ela, inclusive, abriu uma editora chamada Se Liga, que é uma editora que só publica livros escritos por pessoas negras, trans, LGBT de uma forma geral, mulheres. Então, é a editora da representatividade. Então, eu indico muito. Bom, mas voltando aqui só um pouquinho ao processo de escrita, primeiro, não tenha medo, gente. Não tenha medo. Escreve, mostra para alguém e começa aos poucos, sabe? Passa por uma revisão, uma leitura crítica, que até é bom para você aprender quais são as suas falhas e quais são as suas vantagens ali, qual é o seu lado positivo, o que você deve valorizar. É muito importante. E a Amazon, sim, possibilita que qualquer um publique qualquer livro, não há filtro. Isso às vezes atrapalha, porque se você quiser escrever um livro 500 páginas só com jujuba, 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 você pode. O nome do livro, delicado. Enfim, você pode fazer o que você quiser. Então, nesse momento que eu estou incentivando vocês a publicarem livros de forma independente também, eu vou fazer um pedido. Quando vocês forem publicar alguma coisa, tenham responsabilidade, porque o seu livro vai atingir um público que você não conhece, vai chegar na mão de um leitor que você não sabe quem é, ou pelo que passou, ou que sofre. Então, tenha responsabilidade na hora de produzir conteúdo. Porque você pode até tratar de um assunto polêmico, inclusive é indicável que você faça isso, mas pense na forma como o seu conteúdo vai ser recebido e no impacto que pode causar. Uma frase errada com uma determinada pessoa pode gerar um problema que você não tem como mensurar nesse momento. Então, quando você virar um escritor, e eu espero que muita gente aqui vire escritor, porque a gente precisa de escritores, vocês tenham a responsabilidade, vocês pensem que o seu livro vai ser lido por pessoas com problemas. Então, se você vai romantizar, por exemplo, o abuso, relacionamentos abusivos, pensa que uma mulher que sofre um relacionamento, está num relacionamento abusivo, pode ler, entender aquilo como normal. Então, é preciso ter muita responsabilidade na hora de produzir literatura, tá? É o meu pedido. Mas, ao mesmo tempo, eu peço, escrevam muito, escrevam sempre. E quem quiser precisar de ajuda, pode me chamar. Eu ajudo todo mundo que vem aqui me pedir dicas, eu sempre dou. Toda hora eu coloco dica de escrita no meu Instagram também. E eu estou aqui, pode me chamar. Eu moro aqui em Miguel Pereira também, estou aqui. Pode vir falar comigo que a gente conversa. Eu te ajudo a publicar um livro. Mais alguma pergunta, gente? Mariana, a revisão é feita pela Amazon mesmo? Não. O livro passa por um processo de copy 10, que, se você quiser, revisão, se você quiser, diagramação, se você quiser, e capa, se você quiser. Na Amazon é assim. Qualquer um pode postar qualquer coisa. Então, se você quiser fazer uma capa no Paint, você pode. É recomendável? Não. O revisor, ele vai... Se você quer produzir um livro profissional, contrate profissionais para trabalharem no seu livro. Se você quer que um livro seja bem visto, bem recebido pelos leitores, passe o livro por todos os processos da forma correta. E aí eu tenho uma coisa muito legal para dizer para vocês. Valorizem os trabalhadores do mercado editorial independentes também, porque a gente tem as grandes editoras com grandes revisores, grandes tradutores, grandes capistas que cobram R$5.000 para fazer a capa do livro. Ótimo, maravilha. Mas você tem o capista que cobra 200 e ele faz cada capa linda.
Você tem o revisor que acabou de sair da faculdade de letras, está precisando de um jobzinho, então ele vai lá, revisa o seu livro, todo bonitinho, todo direitinho. Procure profissionais. E essa democratização se expande a isso, aos trabalhadores do mercado editorial, que antes eram restritos às editoras e hoje estão aí, qualquer um. Óbvio que você vai... Não é qualquer um que pode revisar um livro, né? Não é aquele seu amigo legal que sabe português que vai revisar o seu livro, né? Você vai contratar um profissional da área. Mas está dando espaço para muita gente. A gente pensa que para o livro ficar pronto, revisão, diagramação e capa. Não é. Você tem toda uma equipe que trabalha, desde a divulgação, da produção de banner para você fazer a divulgação, de conteúdo que você trabalha em cima do livro. Então, tem muita gente envolvida e vale a pena valorizar autores independentes, revisores, diagramadores e capistas independentes também. Mais alguma pergunta? Ninguém tem mais? Não, mas eu achei muito interessante o que você falou, toda a reunião. Ah, que bom. Animei alguém aqui a ser escritor? Alguém aqui é escritor enrustido? Olha, Mariana, que assim, eu escrevi meio que uma fanfic, só que tipo, não foi muito boa, não. Eu olho pra isso e penso, por que eu escrevi isso? Olha, só que o problema é que eu escrevia aqui no computador e eu não sei como é que se apaga. Aí foram 17 páginas, não sei. Porque por que você vai apagar? Hoje você escreveu essa fanfic que você não gostou tanto, mas... Deixa como, sei lá, lembrança, assim, tipo, só pra você ver em um futuro distante, aí você fala, pô, olha lá, minha fanfic. Olha a minha evolução, você olhar assim, como você se escrevia. Exato. Talvez. Eu achei um livro que eu escrevi quando eu tinha 9 anos. Eu escrevi um livro quando eu tinha 9 anos, eu acabei de encontrar o livro, era sobre uma bruxa. Maravilhoso. Óbvio que hoje a escrita é diferente, mas vamos lá, vamos aprender, vamos melhorar. E o meu primeiro livro, comparado ao último livro que eu lancei, nossa, é uma disparidade absurda da qualidade. A gente só fica bom quando a gente faz muito. A gente tem que escrever muito para ficar muito bom. Então, vamos escrever, gente. Produzam. Escrevam contos. Ai, não sei escrever um livro. Ok, escreve um conto. Um conto assim, 10 mil palavras. Só isso. Rapidinho. 10 mil palavras são, sei lá, 15 páginas de Word. Faça isso, escreva um conto. Vê com o CEP para fazer uma antologia de contos dos alunos. Muito legal. Bota uma temática interessante. Mais alguma pergunta, gente? Eu queria falar uma coisa para você, né? Super interessante tudo. Eu acho que é incrível a gente poder imaginar que já se escreveu em pergaminho e hoje você pode qualquer um pode escrever e a maioria da humanidade pode ler. Mas é uma coisa que eu li quando você falou o seu tripé, e eu sou uma leitora também bem desvairada, parecida com você. Eu li, não sei dizer exatamente quem disse, mas me pegou essa ideia, disse assim, olha, o seu livro é a sua primeira frase. Aí eu pensei, isso não é um tripé, são 4 pernas. Porque aí ele continuava e dizia assim, pega todos os livros que você adorou e pega todos os clássicos, lê a primeira frase, vê se não foi ele que te carregou, livro abaixo. Não é interessante? Muito interessante. A primeira frase, não só a primeira frase, mas o primeiro capítulo. A primeira página do livro é a mais importante. Isso. E também, Mariana, me instigou a pensar assim, quando você disse assim, escrever primeiro capítulo é mole e as pessoas param. A gente pode pensar num livro de primeiros capítulos. Com certeza. É uma coisa interessante. Porque, olha só, você tem a melhor ideia, comece, deixa para outro andar. Brincadeira, né? Mas o livro dos primeiros capítulos seria interessante, sim. Nunca ia fechar. Igual a história da Sherazade, né? Histórias que não se fecham. Não terminam, né? Mas é isso. Foi muito divertido, me instigou
a pensar Produza. coisas. Escreve um livro, vamos escrever. Vamos escrever. Eu escrevo muito, tenho que escrever muito, e tenho que pensar muito, e penso muito e tal, mas escrever um livro ainda não é uma coisa para a qual eu tenha sido empurrada, nem por mim mesma. Eu Mas peço para ela escrever, mas ela não quer. Ela é ótima contando história. Ela, na verdade, já tem um livro escrito, só não está organizado. Deve ter até mais de um. Olha só, tá vendo, Mariana, como é que são as pessoas? Tá vendo, mas querida? vamos lá. Publica um livro. É demais. Eu te ajudo. Não, é óbvio que daqui para frente, se eu resolver escrever, vou Pode me procurar. Bate aqui em casa. Porta. Mariana. A gente toma um café depois que isso passar, porque por enquanto quase não estou recebendo visitas. Mas depois, com certeza. Muito bom. Muito instigante, muito gostoso. Me diverti muito. Foi muito bom. Que bom, gente. Te agradeço. Obrigada a vocês por terem dado esse espaço. Eu tô sem prática de falar, tá, gente? Eu era professora, eu era muito mais eloquente. Só que agora que eu só escrevo na vida, eu me expresso melhor digitando. Então, se for alguma coisa confusa, se alguma coisa for confusa, vocês quiserem vir falar comigo depois, me perguntarem. A Beth tem meu contato, pode passar meu WhatsApp para as pessoas, Beth, quem quiser. Bom, Mari. Pode Combinado. passar. Minhas portas estão sempre abertas para novos escritores, para novos leitores e para sempre incentivar a literatura independente nacional, que é muito boa. Que bom. Muito bom. Parabéns. Coloca no bate-papo o seu Instagram. Vou colocar. Muito bom. Vou colocar. Gente, muito obrigada, viu? Adorei estar aqui com vocês e espero que a gente possa conversar mais depois. Com certeza. Muito bom. Mariana. Festejos para você, Mariana. Se sinta bem festejada. Foi bom demais. Muito bom. Abrimos muita alegria, com muita qualidade, a nossa primeira palestra da FLICEP. Parabéns, foi lindo. Bom, pessoal, pedi para a Mariana, então, botar lá no bate-papo o Instagram dela, e depois, quem quiser, eu posso mandar o contato dela, só fazer contato comigo que eu envio, tá bom? Agora, na sequência, já agora às 11h30, temos 7º ano, estão todos convidados. 7º ano com a foto palavra, imagens poéticas. Vamos aí esperar uns 3 minutinhos, né, para a gente poder esticar as pernas um pouquinho, e a gente inicia com o 7º ano, tá bom? Ok, acho que a turma já deve estar toda por aqui. Falei com eles, mandei mensagens, acho que devem estar todos chegando. Isso tá ao vivo? Quem perguntou se está ao vivo? Está ao vivo que é no YouTube? Eu, Bruna. Bruna, eu acho que não. Acho que a gente só está abrindo live no YouTube quando a sala aqui enche, quando atinge os 100. Não é isso, Luê? Isso. Enquanto cabe gente aqui, a gente está mantendo aqui dentro mesmo. Quase alcançamos os 100. Novamente, chegamos a 90 e pouquinhos aqui participando da conversa com a Mariana. Muito bom. Maravilhoso. Luê, não tem que interromper a gravação para iniciar outra com a outra programação? Vou fazer isso. Gente, eu tô